nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 de Hebreus. Hoje vamos fazer a conclusão, não do capítulo, mas até esse trecho que nós temos tomado, dos versículos 15 a 22. Então hoje nós vamos concluir esse trecho de Hebreus 9, de 15 a 22. Vamos ler a partir do versículo 13, irmãos. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de uma novilha quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e bodes com água, lã tinta de escarlate, ensopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com um efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa noite. Mais uma vez, rogamos pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Estamos diante do texto sagrado, texto inspirado, que nos dá do Teu Espírito, que nos dá vida, mas nós rogamos ao Senhor que nós possamos receber o Teu ensino nessa noite com fé, Senhor. Abre o nosso coração, concede-nos espírito de sabedoria, de revelação, para a compreensão da Tua palavra. Dá-nos um coração fervoroso, desejoso, para que, ao ouvir a Tua palavra, sejamos esses que rapidamente acolhem e guardam como tesouro, Senhor. Em nome de Jesus, que nós rogamos ao Senhor, que Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade desse trecho da palavra. Aleluia. Irmãos benditos, pela bondade do Senhor, nós temos caminhado neste livro que, creio eu, tem trazido uma profunda compreensão a respeito da nova aliança, do Novo Testamento que nós vivemos, as benesses, os benefícios, as dádivas que nós temos por vivermos no Novo Testamento. E à medida que nós vamos caminhando e o autor de Hebreus vai nos conduzindo a vislumbrarmos, o que o autor tinha diante dele, este sumo sacerdote tão vivo, tão poderoso, tão bondoso, gracioso, e ele vai trazendo isso àqueles que seriam a sua primeira assembleia, o seu primeiro auditório, aqueles que estariam o ouvindo pela primeira vez.
relembrando, né? Judeus convertidos, na sua maioria, a Cristo, e que agora estavam vacilantes com relação ao retorno ao judaísmo. Então, o autor vem em todo o livro, né, até esse capítulo 9, mostrando o quanto Cristo é superior a todas as coisas. E aqui nós chegamos num capítulo crucial no livro de Hebreus, porque é apresentado a obra de Jesus como sumo sacerdote, mostrando e dando ênfase ao poder da redenção, a remissão dos pecados. E é nesse contexto, né, que nós vamos seguir hoje, considerando que o autor, nos versículos 13 e 14 que nós lemos, ele coloca o poder que há no sangue de Jesus, né, como ele disse aqui, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Qual é o propósito, então, da nova aliança? Ter aqueles que são redimidos pelo Senhor para servi-lo, para servir ao Deus vivo. Então, se na antiga aliança um grupo seleto de pessoas, os sacerdotes, serviam a Deus, na nova aliança, o desejo é que todos os convertidos sirvam a Deus. E que Deus é esse? O Deus vivo, o Deus relacional, o Deus que estabelece relação com os seus. Semana passada, ou na reunião passada, falávamos e vimos mais detalhadamente a questão da nova aliança, a questão do mediador, e portanto nós vamos adiantar essa questão que já foi vista, né? Rapidamente, só lembrarmos que a nova aliança, ela é resultado, irmãos, ou ela é a continuidade da aliança que Deus fez com Abraão. A aliança feita com Abraão é a aliança em que Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas no descendente de Abraão, que é Cristo. Então, quando nós olhamos, né, porque nós temos a aliança com Abraão e temos a aliança do Sinai, os irmãos chamam de aliança sinática, né, ou aliança feita com Moisés. Esta aliança que Deus fez no Sinai, que deu os 10 mandamentos, que estabeleceu diversos mandamentos cerimoniais ao povo, foi feita exclusivamente ao povo de Israel e condicional. Se o povo conseguisse cumprir a lei, Deus seria o Deus do povo e o povo seria o seu Deus. Mas esta lei dada a Moisés não é, como nós vimos semana passada, ela foi adicionada por causa da fraqueza da carne. Então, propriamente dito, o que nós temos na nova aliança é a aliança com Abraão sendo trazida e estabelecida pelo Senhor. Porque a lei com Moisés, ela foi adicionada por causa do pecado, por causa da queda e fraqueza do homem. Então, a nova aliança, ela foi antecipada pelo Senhor, como nós vimos, né? Quando o Senhor, na última noite, ele com os seus discípulos, com os apóstolos, ele menciona que a partir daquele momento, no sangue de Jesus, a nova aliança estaria sendo estabelecida. Lembrando que quando Jeremias fala da nova aliança, ele estava fazendo, Deus estava em Jeremias profetizando que Israel e a casa de Judá, a despeito da punição que viria sobre eles, o cativeiro babilônico, eles deveriam olhar com ânimo que Deus voltaria a dar a eles uma nova oportunidade. Em Jeremias é apresentada então essa nova aliança, que ainda vai se cumprir no começo do milênio,
quando então Israel terá a oportunidade de ser restabelecido como um povo de Deus, né? Mas então, depois de Jeremias, ninguém mais mencionou a respeito da nova aliança. A nova aliança ficou adormecida, até que Jesus traz então a confirmação de que a nova aliança agora estaria sendo estabelecida no sangue de Jesus. Bom, irmãos, e aí nós temos um destaque muito grande no versículo 15, dizendo que para que Jesus pudesse se tornar o mediador dessa nova aliança, o que haveria de ser necessário? A morte de Cristo. O que nos faz considerar, irmãos, o tamanho e o estrago do pecado. Muitas vezes nós não temos ou não consideramos o que é o pecado dentro, ou o efeito do pecado no homem. Porque o dano à criação de Deus, ou o dano ao homem criado à imagem e semelhança de Deus foi tamanho, que somente o sacrifício de Jesus seria capaz de restaurar a condição do homem a ter a presença de Deus. Então, quando o texto diz que para que houvesse uma remissão das transgressões, haveria necessidade da morte de Jesus. A morte de animais não teria mais ou não serviria e nunca serviu para fazer com que o pecador tivesse a consciência restaurada. E cerimonialmente aquilo era feito com grande frequência. E uma vez por ano, no dia da expiação, sacrifício por todo o povo, quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para expiar pelos seus pecados, a sua casa, e só então expiar por Israel, Jesus foi a última vez, ou primeira e última vez, ofertado como Cordeiro de Deus para tirar o pecado. E então estabelecer que quem viesse a crer em Jesus, os seus pecados estariam perdoados. A remissão, então, irmãos, ela ganha um destaque no livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus está falando da carreira. E o começo da carreira cristã começa com a remissão de pecados. Quando alguém é perdoado ou tem os seus pecados perdoados, e aí ele começa, pela habitação do Espírito, a desenvolver a sua carreira, seguir com o seu propósito. E qual é o objetivo da carreira, irmãos? Nós sermos conformados à imagem de Cristo. É permitir que Cristo, que foi gerado em nós, no final da carreira, ele tenha sido conformado. Ou melhor, nós tenhamos sido conformados à sua imagem e ele tenha sido, então, plenamente formado em nós. Qual é o estado atual de Cristo nos irmãos? O quanto de Cristo cada um dos irmãos tem formado dentro de si? Quando você creu, ele foi gerado, mas aí ele está sendo formado. O quanto desta medida de Cristo nós temos hoje, depois de anos, décadas caminhando com o Senhor, o quanto nós conseguimos manifestar das virtudes de Cristo no nosso viver. Então, a questão da morte, irmãos, ela demonstra a seriedade do efeito do pecado e da transgressão no ser humano. Irmãos, nós não podemos nunca deixar de compreender o pecado à luz das Escrituras. Porque atualmente, hoje, o que nós vivemos é uma alteração do conceito de pecado, de transgressão, para a normalização ou normatização
daquilo que Deus considera pecado como uma evolução social e cultural dessa sociedade. Então aquilo que os nossos avós, bisavós falavam para nós, menino, não faz isso, que era pecado, hoje, socialmente, e por trás dessa postura existe um arranjo de substituir aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado para uma evolução da cultura, uma evolução dos costumes e uma evolução da modernidade. Então, as palavras vão perdendo o seu peso e vão sendo substituídas. Todo mundo faz isso. Debaixo desse manejar maligno, existe uma falácia, e aí os irmãos vão entender por que é falácia, porque tentam acobertar as práticas contrárias a Deus, dizendo que Deus é amor. E se Deus é amor, na concepção desses que têm a mente entorpecida, que não conhecem o Deus bíblico, dizem que Deus tolera tudo, porque o amor é para tolerar tudo e se admite tudo. Então, o Evangelho não é a transformação do pecador como criatura em filho de Deus e de filho de Deus em filho maduro, conformado a Cristo. Se nós, irmãos, vivermos uma vida cristã que não tem transformação, que não traz conflito, que não traz desafio, que não traz aborrecimento para o nosso ego, para a nossa carne, nós não estamos vivendo uma vida cristã adequada. Diariamente, irmãos, nós devemos ser compelidos pelo Espírito Santo à mortificação, porque nós lutamos todos os dias contra o pecado, contra o velho homem, contra a natureza que há em nós. Então, o destaque aqui que o autor dá é mostrando a necessidade gigante de um sacrifício perfeito, único, derradeiro, que somente Cristo, o Verbo encarnado, poderia realizar. Então o pecado, irmãos, é algo terrível, terrível. E nós em momento algum podemos diminuir o estrago que o pecado fez. Em quem? Em mim e nos irmãos e em toda a humanidade. E aí nós podemos ver o tamanho da obra de Cristo em nos redimir, em nos conceder o perdão dos pecados, né? Então, depois que ele fala a respeito da morte para a remissão das transgressões, eu vou falar no final, no versículo 22, a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade, tá bom? Os irmãos podem me lembrar, se eventualmente eu esquecer, os irmãos perceberem que eu estiver terminando sem falar, há uma questão importante entre pecado, transgressão e iniquidade, tá? Seguindo então, versículo 15, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então o que está sendo dito aqui? A morte de Jesus tem o poder de dar a redenção, a remissão, sobre as transgressões ou sobre as transgressões cometidas na primeira aliança. E o que marca a primeira aliança, irmãos? A lei. Então o que está sendo dito aqui? Tudo que foi cometido debaixo da lei, o sacrifício de Jesus tem o poder de redimir, de perdoar. Romanos 5,13 diz o seguinte, se os irmãos quiserem acompanhar, 5,13 diz assim, para nós entendermos quando ele faz referência à primeira aliança, às transgressões da primeira aliança, ele está dizendo o seguinte, a primeira aliança, ela é baseada na lei, e a lei tem um papel, embora a lei seja pura, boa e espiritual, a lei, por conta da carne estar doente, enferma, ela destacou a fragilidade do homem, ressaltando então
a conduta pecaminosa. 5,3 diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Claro, desde a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, mas até Moisés receber a lei, Paulo vai dizer o seguinte: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Os irmãos entendem? Se não há lei para dizer que aquilo é pecado, é proibido, ele não é considerado. Embora o homem tenha experimentado a ação do pecado desde a queda de Adão e Eva, somente quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos e as ordenanças, se estabeleceu então aquilo que poderia ser praticado e aquilo que não poderia ser praticado. Romanos 7, de 7 a 8, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo vai dizer: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, embora a lei manifeste a natureza de Deus, Deus estabeleceu a lei trazendo aquilo que é o seu coração, para que o homem pudesse agradá-lo. Mas por conta do pecado na nossa carne, para que serviu a lei? Para mostrar que o homem estava adoecido, enfermo pela carne, e a lei não poderia ser cumprida por ele. Então Paulo diz assim: eu não cobiçava, ou a cobiça existia em mim, mas eu não sabia que eu não podia, porque enquanto a lei não disse não cobiçarás, eu não tinha essa consciência. Agora a lei diz não cobice, eu tenho a consciência que eu não posso cobiçar, mas eu não tenho poder para não cobiçar. Por isso que Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, esse não o faço. O mal que eu não quero, esse faço. Porque com a minha mente eu quero agradar a Deus, mas na minha carne eu vejo uma outra lei. Aí ele segue dizendo: graças, porém, a Deus por Cristo Jesus. Então, aí, quando nós identificamos que o homem está vendido ao pecado porque a carne está enferma, nós entendemos porque a morte de Jesus tem o poder de perdoar as transgressões que foram estabelecidas a partir do Sinai. Então o homem agora tem consciência daquilo que deve ou não fazer, daquilo que agrada ou não a Deus fazer, só que se vê vendido, derrotado pela ação do pecado em sua carne. Por isso que aí ele vem falando, né? E destacando: muito mais o sangue de Cristo agora pode nos purificar a consciência das obras mortas. Se o homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecado, tudo que este homem faz é o quê? Morte. Todo ser humano que nasce, cresce e se desenvolve, ainda que debaixo do julgamento da sociedade é uma boa pessoa, aos olhos de Deus, ele está se esforçando para viver debaixo da lei, porque ele não creu ainda em Cristo. E na lei, ele está condenado, porque ninguém pode cumprir a lei, e isso vai levá-lo à condenação, se ele não vier a crer em Cristo Jesus. Por isso que aí ele vai dizer o seguinte: este sacrifício, esta morte desencadeou e nos libertou da prisão. Então, na morte de Cristo, a chave para nós sairmos da prisão foi nos dada. Quando nós cremos, essa prisão é aberta.
A ordem é: coloque todos para fora à medida que eles clamarem para saírem, porque creram em Jesus. Quem não clamar, continua escravizado. Aí ele diz então o seguinte: que esses que agora foram perdoados recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Nós falamos que o conteúdo então da nova aliança é a remissão, a purificação dos pecados, o poder de recebermos pelo Espírito Santo que a lei de Deus seja inscrita em nossos corações e imprimida em nossas mentes, mostrando que a nova aliança é a aliança do relacionamento, é a aliança da intimidade. E por fim, esta aliança nos trazendo o conhecimento interior de Deus, aí ninguém precisa nos ensinar exteriormente. As tábuas eram exteriores, mas na nova aliança o coração já não é mais de pedra, mas é de carne. E agora a palavra de Deus está inscrita no coração daquele que crê. E a palavra de Deus nos leva ao conhecimento de Deus. E Deus então se torna o Deus dos crentes, e os crentes se tornam povo de Deus. Então a nova aliança tem esse conteúdo. E aí então o irmão nos diz o seguinte: olha, esta morte e esta remissão agora permite que vocês recebam herança. Há uma mudança de figura. Porque a herança aponta para aquilo que a morte nos dá de positivo. Em certo sentido, até então, a morte estava relacionada ao perdão de pecados, à remissão dos pecados, das transgressões. Mas quando ele fala de herança, ele está falando do quê? De ser enriquecido. Alguém que recebe uma herança saiu de um estado patrimonial X e passou para X+, foi enriquecido, correto? Então agora ele está mostrando o seguinte: a morte de Jesus não somente lida com um aspecto negativo, os pecados, mas também vai nos trazer um aspecto positivo, que é nos tornarmos herdeiros e recebermos agora as riquezas de Deus em Cristo Jesus. E ele vai desenvolver esse pensamento dizendo o seguinte, antes de chegarmos no 16 e no 17, ele diz: a herança àqueles que têm sido chamados. Importante, irmãos, a valorização que o autor dá à questão do chamamento. Com o passar do tempo, nós temos uma tendência a esquecer que sobre nós há um chamado que Deus mesmo fez para as nossas vidas. Quem te chamou a Cristo? Você pode lembrar, talvez, de um irmão que foi utilizado por Deus para atender o chamado que Deus fez. Mas quem te chama, irmãos? Deus te chamou. Deus pessoalmente te chamou para ser dele e servi-lo. E o autor então aqui está dizendo: olha, não se esqueçam que não somente vocês receberam uma herança, mas essa herança é somente para os que são chamados. Todos os homens são filhos de Deus? Não. Somente os que creem em Jesus. E somente os filhos é que são herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é para aquecer o nosso coração. Irmão, você é alguém extremamente abençoado, porque você teve a remissão dos seus pecados, mas você recebeu uma herança imaculada, uma herança que está guardada para você e para mim, e para todos os nossos irmãos, porque nós fomos chamados. Esta é uma reunião de herdeiros, e aqui, irmão, está todo mundo rico.
Se nós tivéssemos o hábito de falar para o irmão do lado, você poderia falar assim: irmão, você é um irmão rico, mas muito rico, porque você recebeu toda a herança de quem? De Deus em Cristo Jesus. A remissão é grandiosa, mas é o aspecto negativo. Do lado positivo, você se tornou um herdeiro. Mas, irmãos, não perca de vista, e aqui eu queria falar com os irmãos a respeito disso, a questão do nosso chamado, a questão de que nós hoje experimentamos o chamamento, porque um dia, o Senhor olhou para as nossas transgressões, para os nossos pecados e nos perdoou, mas viu a nossa pobreza e nos enriqueceu com a sua herança. E nós hoje vivemos então a experiência de nós sermos chamados. O versículo, agora, o versículo 16 e 17, queria ver com os irmãos, ele diz assim, 16 e 17: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O que ele está dizendo aqui? Bom, alguém em vida, imaginemos uma pessoa com patrimônio, tem bens, e ele deseja então distribuir esses bens, tá certo? O patrimônio dele ele pode dar e distribuir a quem ele quiser. Imaginemos que os filhos que ele tem, os filhos naturais, não caminharam bem, não honraram, não viveram com ele de modo digno, não davam valor à sua presença, e ele então resolve doar para outras pessoas que o honravam, que o amavam, que estavam procurando servi-lo. E aí ele faz um testamento. Este bem vai para fulano de tal, esse bem vai para fulano de tal, esse bem vai para fulano de tal. Se ele, enquanto ele está vivo, os bens são dele. Mas, quando ele morre, esses bens vão ser transferidos de propriedade. Deixarão de ser dele e serão transferidos àqueles a quem ele escolheu e determinou. Só que tem uma questão também. A pessoa que faz o testamento é chamada de testador. E há uma outra pessoa incumbida de cumprir o testamento quando ocorrer a morte, que é chamado de testamenteiro. Imagine que essa pessoa, então, que tem o patrimônio, faça o testamento, coloque na gaveta. Ele morre, aí pegam os móveis dele, mandam embora, o testamento vai e ninguém nunca ficou sabendo daquele testamento. O testamento existe? Existe. Foi executado? Não foi. Então, de um modo muito simples, na legislação brasileira, um testamento, a pessoa faz o testamento, normalmente no cartório, e o cartorário, ele é nomeado como testamenteiro, ou ele pode nomear um advogado, pode nomear uma outra pessoa. Em caso de óbito, o testamenteiro reúne os herdeiros e vai falar: olha, conforme a última vontade do falecido, o bem A ficou com fulano de tal, o bem B com fulano de tal. Por quê? Porque existe alguém que está executando o testamento. Então o autor aqui está dizendo: olha, essa herança, para ser dada e distribuída aos herdeiros, precisava contar com a morte de quem? Do testador. Então nosso amado Senhor Jesus não somente tinha que morrer para nos conferir a remissão dos pecados, mas para nos tornar também herdeiros. Então a morte de Jesus, ela visa nos tornar herdeiros de uma herança eterna.
que não vai deixar de existir nunca, que poderá ser experimentada e vivida eternamente. Versículo 18 segue dizendo: porque nem mesmo a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã de escarlata, em sopo, aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios. Então veja, irmãos, como o autor ele vai trabalhando, mostrando a nova aliança e a questão do testamento, da herança. Ele começou falando da nova aliança, Jesus é o mediador da nova aliança, a morte teve que intervir para nos dar a eterna herança. Aí então ele mostra, olha, Jesus precisava morrer para esses bens serem transferidos para os herdeiros. Agora ele retoma a questão de novo da aliança para falar o seguinte: a primeira aliança com Moisés no Sinai foi firmada com sangue. O Espírito Santo quer dar destaque, irmãos, e importância à questão do sangue de Jesus. Isso para nós é fundamental, para os cristãos termos a compreensão de que a nossa vida está baseada na morte e no sangue derramado de Jesus. E que a nova aliança é firmada no sangue. Com qual propósito? De que nós jamais esqueçamos que o sacrifício de Jesus mudou e transformou eternamente o nosso destino. E nos enriqueceu de tal maneira que nós jamais poderíamos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então o que o Espírito Santo está fazendo para nós? Está trazendo revelação de que a nova aliança é um tesouro para todos nós. E que nós devemos entender que nós temos um chamado, que nós temos uma herança e um propósito de vivermos essa nova aliança. Então aqui, quando Moisés ele é o mediador dessa aliança e ele reúne o povo, e aí nós já sabemos, falamos inúmeras vezes, o povo diz: olha Moisés, vamos fazer tudo que Deus mandou, nós vamos cumprir, vamos fazer. E aí o povo se afasta de Deus, não cumpre. Nós vimos na reunião passada, aqui mesmo em Hebreus capítulo 8, diz que Deus deixou o povo, porque o povo se afastou da sua aliança. Mas eu queria agora ver com os irmãos alguns aspectos bem da nossa experiência e que estabelecem o propósito do autor de Hebreus estar trazendo essa questão da nova aliança como centro ou um dos pilares do livro de Hebreus. E tudo está relacionado, irmãos, com o versículo que nós lemos aqui de 14, que fala assim, né? Para nos purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E aqui eu queria, sempre no sentido de nós sermos estimulados, né, admoestados, exortados, né, pela palavra de Deus, e nos questionarmos diante do Senhor se nós temos servido ao Senhor, a maneira que nós temos servido ao Senhor, e qual é o conhecimento que nós temos de Deus. Porque se a nova aliança visa nos dar a purificação,
nos dá uma vida relacional, interior, pelo Espírito Santo, e nos tornarmos esses que conhecem a Deus, depois de décadas caminhando com o Senhor, o quanto nós temos conhecido o Senhor? Esta é uma pergunta que norteia o caminho que nós temos seguido na carreira cristã. E aí eu digo isso por quê? Porque a dimensão e o desejo é nos tornar íntimos. Pensa, irmãos, a razão do Espírito Santo ter sido derramado para habitar em nós, nós recebemos um coração de carne, e a palavra de Deus habitar onde? Onde a palavra de Deus habita, irmãos? A palavra de Deus, e habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo. O coração que Deus nos deu, um novo coração, é para a palavra de Deus habitar, para nos tornarmos pessoas íntimas. Então vou retomar alguns versículos no sentido de nós caminharmos para a experiência da nova aliança, para a experiência da herança. Alguém pode perguntar assim: mas qual que é, o que é a herança? Irmãos, a herança é tudo o que Deus nos deu em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o conteúdo da herança. Nós recebemos Cristo, Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o Pai está em nós. Nós temos uma herança prometida para nós, e nós temos a nova Jerusalém garantida para nós. A igreja foi dada para nós. A igreja é parte de uma herança, irmãos, ou não? Os irmãos são nossa alegria e nossa coroa. Os irmãos fazem parte dessa herança. Pedro uma vez olhou para Jesus e falou assim, quando os discípulos se assustaram, né? Quem poderia ser salvo? E aí Pedro fala assim: Senhor, aquela passagem do jovem rico, né? Cumpre os preceitos da lei. O jovem rico: não, já cumpri, eu cumpro isso aí desde muito cedo, tal. Aí o Senhor fala assim: vai e vende tudo que tem. E aí ele, entristecido, saiu e foi embora. Aí Pedro fica muito preocupado, né? E fala assim: Senhor, e nós que temos deixado tudo para te seguir, casa, pai, mãe, filhos, temos deixado tudo. Aí o Senhor fala assim: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã por minha causa, que não receba nesta vida e no porvir 100 vezes mais pais, mães, irmãos, irmãs. Ou seja, quando nós estamos no corpo de Cristo, nós temos pais espirituais? Temos ou não temos? Temos mães espirituais? Nós temos irmãos? Irmão, você tem irmão aonde? Fala as cidades do Brasil que você tem irmão. Fala. Alisson, fala uma cidade que você tem irmão. Carlão, uma cidade que você tem irmão. Fora do Brasil, você tem irmão aonde? Irmão, nós temos irmãos em todos os países, em todos os continentes. O corpo de Cristo está em todo lugar. Isso é uma riqueza para nós ou não? Você já foi ajudado, socorrido por algum irmão alguma vez? Você já foi alentado pela palavra que algum irmão te deu? Você se alegra quando vê os irmãos? Quando você se angustia, às vezes, pode experimentar uma situação de apatia, você se fortalece com os irmãos? Então a herança, irmãos, é Cristo e tudo o que Cristo nos dá.
aquilo que diz respeito ao que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor realiza e aquilo que o Senhor nos dará ainda. Então, esta herança é tudo o que está em Cristo. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Irmão, pensa em alguém que é rico e olha no espelho. É você mesmo. Se está vivendo como um rico, também se olha no espelho, porque é só a tua responsabilidade e de mais ninguém. Cristo fez tudo, entregou tudo e vive a interceder por mim e por você. A maneira que nós temos vivido hoje, irmãos, já é uma questão pessoal. E se nós seremos galardoados pelo Senhor, é uma questão de responsabilidade nossa. Ninguém poderá chegar diante de Cristo naquele dia e atribuir a Ele negligência por não nos ter assistido, porque Ele nos deu o outro Consolador, que habita em nós e que nos ampara, sustenta, fortalece. Você se recorda em momentos de apatia, de tristeza que você teve, e eu vou usar esse termo, né? Do nada, que não é do nada, você tem um vigor, você tem uma mudança de postura, de comportamento, de pensamento. Já aconteceu isso com os irmãos? Irmãos, quando isso acontece, o que é? É o bendito Espírito Santo te suprindo, te nutrindo, te fortalecendo, porque nós estamos num corpo que é o de Cristo, e que este sangue espiritual é o Espírito Santo que flui, que nos fortalece. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes o inimigo te jogou na lona? E quase na hora de dar ali o último, como que fala? Na luta lá de boxe, né? Na hora, a última contagem, o último instante, você levantou e você está em pé, irmãos. Irmão, você está em pé. Graças a quem? Ao bendito Espírito Santo, ao nosso Senhor que vive a interceder por nós. Mas a experiência da nova aliança deve nos levar à profundidade do relacionamento. Então, novamente, vou trazer para os irmãos Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Lembrando que a concepção do temor bíblica não é a mesma que nós temos hoje no sentido puro de medo, mas é o sentido de reverência, é o sentido de exaltação diante da grandiosidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Todos os filhos de Deus são íntimos de Deus? Não, irmãos. Não, irmãos. Tem irmãos mais íntimos do que nós? Tem. Tem irmãos que conhecem o Senhor mais do que nós? Tem irmãos que têm uma compreensão maior da aliança? Tem, porque se tornaram mais íntimos. Quanto mais nós nos envolvemos com as coisas seculares e terrenas, menos intimidade nós temos com o nosso Pai. E menos Ele pode nos contar os seus segredos. Daniel 9, 3 e 4, vou ler para os irmãos, diz assim. Nós sabemos que Daniel, né, é alguém que simboliza e representa a vida do cristão em circunstâncias de adversidade, onde Daniel não pereceu e não foi derrotado, porque ele era alguém íntimo de Deus. Daniel 9, 3 e 4 diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Jeová para o buscar com oração e súplicas.
Vejam, irmãos, voltei o rosto ao Senhor Deus, do Senhor Jeová, para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então aqui nós recebemos um pouco mais de luz. Aliança, Deus guarda a aliança, Deus manifesta a alegria e o gozo para aqueles que o amam e para aqueles que guardam os seus mandamentos. O Senhor diz em João 14 que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. E então ele e o Pai virão e farão nele morada. O que isso quer dizer, irmãos? Que nenhum de nós, nenhum cristão pode dizer que ama a Deus se não for alguém que busca cumprir e obedecer a sua palavra em toda a sua completude. Cristão seletivo, cristão que seleciona aquilo que vai cumprir da palavra de Deus, aquilo que vai fazer da palavra de Deus, este não é o coração que o Senhor procura. O Senhor deseja o coração de Daniel. Alguém que conhece o coração de Deus, sabe o peso que é ser cumpridor da palavra de Deus. Os irmãos se recordam que o Senhor disse que a palavra de Deus diz, eu não recordo quem disse isso aí, os irmãos podem me... É o Senhor que disse: os meus mandamentos não são penosos. Ninguém precisa responder. Tem vezes e momentos na sua vida que a palavra de Deus é um peso para você? Tem circunstâncias que cumprir a palavra de Deus se torna um fardo, um peso? Por que acontece isso, irmãos? Porque se nós nos distanciamos, e o segredo está onde? Na palavra de Deus habitar em nós. Tudo gira em torno da palavra de Deus estar habitando no nosso coração, está inscrita na nossa mente. A nova aliança, a dádiva, uma das dádivas da nova aliança, um dos pontos altos da herança, qual é? É a palavra de Deus que agora habita dentro de nós. Por isso a dedicação na leitura da palavra, na meditação da palavra. E qual é o propósito então, do Senhor ser este mediador da nova aliança? Onde a nova aliança quer nos levar? Tem um lugar, irmãos. Qual é o lugar em que a nova aliança quer nos levar? Quem arrisca? Quem arrisca não, Quem está... também, mas aí é o resultado de onde nós estivermos vivendo. A carta aos Hebreus nos mostra que existe um lugar onde Jesus entrou e está. Que lugar é esse, irmãos? Aonde? Está todo mundo certo, mas a palavra, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o objetivo onde nós devemos estar. E por quê, irmãos? O que existia no Santo dos Santos que não existia no Santo Lugar? A presença de Deus. O objetivo da carta aos Hebreus é nos dar e nos colocar na presença de Deus. A nova aliança, então, se encontra e se posiciona, me entendam aqui dentro dessa analogia, não no santo lugar, mas a nova aliança está onde, irmãos? No Santo dos Santos, que é o lugar onde a presença de Deus está. Hebreus 20 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre.
Ele entrou aonde? Como precursor, como primeiro, no Santo dos Santos, para se tornar o sumo sacerdote e para nos levar a assumir um desejo de estar sempre na presença do Senhor. Hebreus 9:12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:24: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu. Em que lugar do céu? No verdadeiro tabernáculo. Em que lugar do verdadeiro tabernáculo? No Santo dos Santos. Para comparecer agora por nós. Hebreus 10:19. Queria ler com os irmãos? Hebreus 10:19. Vamos ler juntos, bem fortes? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho. Amém. Amados irmãos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus. A presença do Senhor é o objetivo do Novo Testamento, estarmos na sua presença, estarmos e vivermos no Santo dos Santos. A contemplação do Senhor, a busca em ouvir o Senhor, em nos apartarmos dos barulhos e buscarmos a presença do Senhor, é a responsabilidade de cada um de nós. Há uma questão interessante, né, dentro desse olhar da figura do tabernáculo, que nós podemos dizer o seguinte, trazendo para a aplicação da nossa experiência, né? Os irmãos têm dito isso ao longo da história da igreja, e a carta aos Hebreus reforça isso. Se nós não amarmos a presença do Senhor hoje, e não nos esforçarmos para tê-la, não faz sentido algum nós sermos arrebatados como vencedores, porque as primícias terão como prêmio a presença do Senhor, a parousia, ou presença. Para que o Senhor vai recompensar alguém com a sua presença, se hoje, o tempo que nós temos, nós não buscamos a presença do Senhor? Tem irmãos que conseguem falar de sérios e sérios episódios de posição de time no campeonato, de isso ou daquilo, mas não consegue falar ou explicar a redenção obtida por Cristo Jesus. Que não consegue conduzir alguém à luz da palavra de Deus, a enxergar e reconhecer que é um pecador. Mas consegue sentar e falar de horas de outros assuntos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, irmãos, que nós somos admoestados a não, e entendam, né, nesse sentido que eu estou apresentando para os irmãos, a nossa experiência como cristãos passa por enxergarmos o sacrifício de Jesus, o altar de bronze, e passa pelo nosso lado de nos apresentarmos no altar para sermos consagrados. E no altar temos experiência do que, irmãos? De separação. A primeira experiência que um cristão passa quando ele é redimido, quando ele crê em Jesus, é apresentado diante dele o altar onde o animal era consumido. A experiência genuína de um cristão
quando ele é habitado pelo Espírito Santo, é de separação. Por isso que nós falamos, comumente, o primeiro amor. Qual é a marca, a característica do que aconteceu com você no primeiro amor, se não foi separação? Foi separação ou não foi separação? Qual é o próximo passo dentro do tabernáculo? Depois do altar de bronze, nós temos a bacia de bronze, onde deveria se lavar, se purificar, para entrar no santo lugar. Então nós temos um passo a mais. Nós temos a consagração, e a palavra de Deus inicial, ela vai nos lavando. E nós vamos vendo o quanto nós tínhamos de imundícia, nós tínhamos de coisas indevidas, a nossa condição, e aí nós caminhamos para o santo lugar. No estabelecimento, quando Deus está ordenando o que colocar dentro do santo lugar, qual é o primeiro item que é colocado, irmãos? Os pães da preposição, mostrando o seguinte, que um cristão deve então agora ter uma nova dieta. Do que o cristão deve se alimentar? Se consagrou no altar de bronze, se purificou e se lavou com a palavra. Agora ele deve se alimentar da palavra de Deus, os pães da preposição, a suficiência abundante da palavra de Deus para nos sustentar. O segundo item que Deus estabelece para ser colocado no santo lugar, o candeeiro, o candelabro. Então, quando nós estamos nos alimentando da palavra, a palavra nos ilumina. E aí nós vamos enxergando que nós precisamos ir caminhando dentro do nosso coração e nos aprofundando. As primeiras sujeiras, as mais grosseiras, estão sendo tiradas. Mas o coração tem os compartimentos e nós vamos... Sabe essas casas que elas são construídas para baixo? Você entra no primeiro pavimento, aí você vai descendo escada e lance após lance. E aí nós vamos nos aprofundando à medida que a palavra de Deus vai nos iluminando e nós vamos vendo o quanto existe ainda de natural, o quanto ainda emocionalmente nós nos abalamos. Uma resposta dura te desagrada, uma pisada de bola de alguém te aborrece, um objeto fora de casa te permite erguer o tom de voz, uma pequena ofensa é o suficiente para você estourar. O que é isso? O que é isso? Uma alma, um interior ainda frágil, fragilizado, com pouco desenvolvimento espiritual. Irmãos, e isso pode ter anos de conversão. Anos de conversão não significa anos de caminhada com Jesus. Não significa isso. Então, se nós não estamos nos transformando, significa que nós não estamos caminhando intimamente com o Senhor. Por quê? Porque no processo de se alimentar, ser iluminado, qual é o terceiro item do santo lugar? Qual é? O altar de incenso ou o incensário. E este, irmãos, nós já falamos no capítulo 9, que ele serve tanto a uma questão de profundidade espiritual, que ele era visto como estando aonde? No Santíssimo. Por quê? Porque alguém que ora muito é alguém que tem a presença do Senhor. E após esse processo, palavra, luz, vida de oração, o que nós temos, irmãos? A presença de Deus. E alguém que vive na presença de Deus é transformado de glória em glória, como se refletisse o Senhor a sua própria imagem. Por quê, irmãos? Porque tem contemplado a presença do Senhor. Irmãos,
O tesouro da nova aliança é a vida de intimidade com o Senhor. E nós precisamos considerar a maneira que nós temos vivido e o quanto isso tem acontecido conosco. Se nós temos vivido uma vida de intimidade com o Senhor. A vida de ritual, de procedimento, de fazer por fazer, nós temos facilidade em executar. Mas estar sendo esses que estão progredindo e estão vivendo cada vez mais a santificação. Irmãos, o quanto do mundo nós temos deixado para trás. O quanto de cruz nós temos carregado para mortificar os nossos desejos. O quanto nós temos valorizado a vida em comunidade, ter irmãos. O quanto nós nos sentimos abençoados quando nós recebemos da parte de Deus a oportunidade de cuidar de irmãos. Ter um irmão para ligar, irmãos, é um presente de Deus. Ter um irmão enfraquecido e exigente é bênção dobrada. Porque senão nós corremos o risco de achar que está tudo bem conosco. E não está bem, se nós não conseguimos cuidar do rebanho de Deus. Se nós não conseguimos nos sacrificar pelos irmãos. A vida de intimidade e de proximidade com o Senhor, ela grita em nós pela presença do Senhor. E isso nos condiciona a cada vez buscarmos mais o Senhor. Novamente, ninguém precisa responder. O que mudou para aqueles que tiveram na reunião passada? O que mudou na sua vida, no seu comportamento, no seu pensamento, na sua visão de sábado passado para esse sábado? O que você fez diferente? Qual foi a sua postura diante da Bíblia? Qual foi a sua postura na relação de compromisso com os irmãos? Queria finalizar, tenho 5 minutos, acho, né? 5 minutos. 5 minutos, Vamos concluir aqui dessa maneira, irmãos. O Salmo 19:14, os irmãos não precisam ler por causa do tempo, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos teus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis aonde? Na tua presença. Se nós não lemos a palavra de Deus na presença do Senhor, se nós não consideramos, Senhor, o que o Senhor está me dizendo, o que o Senhor está me ensinando, qual foi a atitude de Daniel, irmãos? A atitude de Daniel foi se prostrar diante do Senhor, orar, suplicar e jejuar. O que ele queria? Um favor próprio? Um benefício próprio? Ele queria a presença do Senhor. Então, nós temos meditado, o que tem ocupado a nossa mente é digna de estar na presença do Senhor? Quando você está sozinho em casa, no seu carro, os teus pensamentos, o Senhor pode estar acompanhando e lendo os pensamentos com você? O que a palavra de Deus nos diz assim, né? Que nós não devemos colocar coisas imundas diante dos nossos olhos. O que nós temos visto tem contemplado e agradado o Senhor? Toda ou boa parte do ataque que a igreja sofre hoje está em desviar o nosso olhar do Senhor. Por isso que tudo hoje é visual. Por isso que as telas ganham um tamanho gigante de importância na vida das pessoas, por quê? É onde se encontra a alegria,
para a alma seca, para a alma doente. A alegria está em ocupar, em passar o tempo vendo. Mas a nossa cura, irmãos, está onde? Onde os israelitas foram curados quando foram picados pelas serpentes? Onde, irmãos? Como que eles foram curados? Quando eles olharam para a serpente. O que isso significa? Que nós só somos curados quando nós olhamos para o Senhor, contemplando o Senhor, olhando atentamente. A nossa vida, irmãos, precisa de mudanças radicais. Sabe o que isso significa? Na raiz, na razão. Por que eu tenho tal viver, tal procedimento? É porque nós temos negligenciados no processo. Bacia, altar de bronze, bacia de bronze, pães, candelabro e oração. A presença é um prêmio para os que o buscam, e o buscam de todo o coração. Irmãos, você acha que dá para ter muita profundidade espiritual orando ou lendo a Bíblia 5 minutos por dia? Aonde nós vamos chegar com isso? O que nós esperamos alcançar com isso? Se nós não tivermos um estímulo e uma visão espiritual tão profunda de que o tesouro da nova aliança está onde, irmãos? No Santo dos Santos, contemplando a beleza do nosso Senhor. E Ele tem alegria em nos dar isso? Tem. O que nós precisamos é orar e pedir. Irmão, se você está ausente, se eu estou ausente, se a presença do Senhor tem estado distante, o que nos cabe? Orar: Senhor, socorre-me, leva-me a te ver e te valorizar mais e mais. Vou terminar com os irmãos aqui, dizendo o seguinte: tudo que nós temos vivido e buscamos em Hebreus consiste em nós nos tornarmos agradáveis ao Senhor e não a homens. Nesse sentido, termos aparência e agradar aos homens é fácil, mas o Senhor esquadrinha o nosso coração. E Ele nos chama para nós estarmos cada vez mais íntimos dEle. Por isso, irmãos, não percamos tempo. É tempo de remir o tempo, para que podeis conhecer qual a sua vontade. O que a igreja precisa, irmãos? A igreja precisa de pais e mães espirituais. Não tem mais tempo, né? João diz que a igreja tem 3 níveis espirituais: pais, jovens e filhinhos. E os pais são os que conhecem ao Senhor, sabem que Deus, Ele é, e tem intimidade com Deus. Porque a igreja precisa de pais e mães espirituais para conduzir os novos convertidos, para conduzir a próxima geração a se tornar um jovem. O que é um jovem na classificação de João? É alguém que é forte, que a palavra de Deus habita nele e ele derrota o maligno. Mas os pais são aqueles que têm intimidade com o Senhor. Deus pode nos ter como pais? Deus pode nos ter como mães? Paulo diz que as irmãs maduras devem instruir as novas no caminho do Senhor e no convívio saudável do lar. Se os pais não criam a próxima geração, se nós não estamos servindo para educar os novos convertidos, para educar os filhos, os netos, nós temos negligenciado isso. E a nova aliança é o lugar de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos conduza. Eu sei que a gente tinha falado e não vai dar tempo, né? Amanhã, na ceia, um pouquinho antes da ceia, a gente compartilha um pouco da ação do sangue sobre
o pecado, a ação do sangue sobre a transgressão e a ação do sangue sobre a iniquidade. Tá bom, irmãos? Que o Senhor possa nos animar e nos fortalecer a amar a sua presença. Aleluia. Alguém pode encerrar orando então? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa vida. Obrigada por toda a palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações. Que um dia a gente possa sair daqui transformados pelo Senhor. Que a gente